Alexandre Brasil está muito preocupado com a autorização da Bíblia, né? Nossa, está bem preocupado. Eu elenquei aqui alguns ensinamentos da obra, né? E será que a palavra de Deus, de fato, autoriza isso tudo que está aqui? Olha. Questionar é liberdade, a serviço da verdade. Não se deixe enganar pela falsa santidade. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu vou passar para vocês uma fala do Alexandre Brasil a respeito da mulher, se existe pastoras na Bíblia. Ele, Luiz Eugênio e Amadeu discorrem sobre isso. Esse foi um vídeo que chegou para mim, é um corte, na verdade, e o pastor Solo, quando ele for fazer a edição do vídeo, ele vai deixar, então, o link na descrição para vocês conferirem lá. Mas eu vou passar aqui a fala todinha do pastor Alexandre Brasil para vocês. E diz assim, olha, existem pastoras na Bíblia? Aí ele fala, na Bíblia não existe nenhum ponto da palavra de Deus. Nós pegamos na doutrina apostólica. Irmãos, doutrina apostólica. Isso aqui ele já deu uma ênfase, né? Como se fosse uma instituição, como se fosse algo instituído, essa doutrina apostólica, né? Nós pegamos na doutrina apostólica de algum evento sequer surgir que existe uma mulher que tenha assumido essa função ministerial. Irmãos, ministério é serviço, é servir. Mas aqui eles colocam, né, essa função, eles dão uma ênfase, né, porque é uma instituição, né, e a instituição religiosa, ela dá essa ênfase, né, para o ministério, né, para o pastor, para o líder. Principalmente as seitas, elas puxam muito para o líder religioso, né? O líder da seita, ele é o centro de toda a seita, né? De pastor, de seja qualquer, foi de guia de rebanho da igreja do Senhor Jesus. Aí ele continua, o colégio apostólico, mais uma expressão institucionalizada, né? Então, o colégio apostólico, como ele disse, era feito de 12 homens comissionados pelo Senhor Jesus, ordenados por ele. Na onde que diz que Jesus ordenou? E será mesmo que chamou cada um deles e falou, escuta aqui, Pedro, se sua mulher deixar, você também vai me deixar? Sim, sim, não, não, né? Não sei o quê. Olha, irmãos, Jesus jamais... Pedro, se sua mulher... Não, sim, aquele ritual, que parece um ritual esotérico, né? Por ele, para que anunciasse a palavra, e quando as referências todas que se falam na palavra de Deus, doutrinariamente, referindo-se ao pastor, se fala do homem, varão. Irmão, só tem uma passagem no Novo Testamento que fala do pastor, falando como uma função. Na verdade, as outras passagens se referem ao Senhor Jesus. Eu até anotei aqui embaixo várias passagens se referindo a Jesus. Olha, Pedro, você aí, Pedro, você pastoreia as minhas ovelhas. As ovelhas são de quem? De Cristo. Por quê? O único pastor é Jesus, na verdade, né? Mas isso é uma cultura nossa, né, de chamar todo líder de pastor e tal, né, e as instituições fazem esse ritual e ordenam, né, e o ritual da Maranata é a coisa mais horrível que eu já vi para ordenar pastor. Horrível. Aí ele se fala do homem varão, tanto é que foi lido a resposta que Luiz Eugênio citou lá em Timóteo, que fala que seja marido de uma só mulher. Irmãos, o Novo Testamento, ele começa, na verdade, depois que Jesus foi à cruz. Mas quando Jesus estava ali entre nós, né, eu digo, aqui na terra, né, Jesus ele estava cumprindo, digamos, a lei. Ele nasceu debaixo da lei. Então ele viveu a lei. E era o que existia na época, era a lei. Irmãos, para conseguir quebrar essa cultura, a lei não caiu da noite para o dia. Jesus foi à cruz, no outro dia, pá,
Foi imediatamente, caiu a lei. Não, porque o fim da lei é Cristo. Pronto, pimba, tá aqui. Mas para entender tudo isso, e qual era a cultura judaica? O homem podia ter várias mulheres. A lei autorizava ele a ter várias mulheres. Aí, para acabar com essa cultura, para mudar essa mentalidade, aí Paulo foi escrever para Timóteo: olha, agora é assim, o marido tem que ter só uma mulher. Nossa, foi um negócio complicado mudar a mentalidade na época, né? Então não existe nenhuma autorização na Bíblia. Alexandre Brasil está muito preocupado com a autorização da Bíblia, né? Nossa, está bem preocupado. Nós vamos ver mais para frente como ele está extremamente preocupado com essa autorização que a Bíblia dá para algumas coisas, mas que não dá para a mulher ser pastora. Irmãos, nós nem vamos aqui defender o ministério feminino, porque nós já fizemos vários vídeos sobre isso. Tem no canal Maranata Anátema uns 8, uns 10 vídeos mais ou menos sobre isso. E é bem interessante. Eu peço que você veja, examine esses vídeos, olhe, veja, né, antes de você, né, achar que isso tudo é uma heresia, que o Alexandre Brasil realmente ele tem razão. Então vamos ver aqui, na palavra de Deus, para que a mulher tenha essa função de ministério na palavra, não existe nenhuma. Agora, o que nós dizemos, mas os costumes mudaram, os costumes mudam alternadamente. Às vezes, eles são extremamente radicais num ponto, depois extremamente liberais em outro, mas não diz respeito à palavra de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a palavra de Deus não muda e nem se adapta a essas variações de humor. Achei interessante isso. De moral do homem, ela permanece a mesma. Essa palavra que sustenta o mundo, essa palavra que o mundo, que as leis da física dependem dela, essa palavra que sustenta o mundo é a mesma palavra que vai desfazer tudo que há no mundo. Então essa palavra não muda, ela não desfaz. Então nós vivemos aquilo que está na palavra de Deus, ensinamos aquilo que nela está escrito. Tá bom, Alexandre Brasil, então vocês ensinam aquilo que está escrito na palavra de Deus e você diz que não pode ter ministério feminino porque a Bíblia não autoriza. Agora pergunto eu elenquei aqui alguns ensinamentos da obra, né? E será que a palavra de Deus de fato autoriza isso tudo que está aqui? Olha, consulta a palavra. Aonde diz no Novo Testamento que devemos consultar a palavra, consultar para batizar, para noivar, casar, viajar? Aonde diz que os adeptos da seita, para viajar com a família, tem que consultar a Bíblia, consultar o Senhor? Aonde diz isso? Apresentação de crianças. Como vocês fazem a apresentação de crianças? Vocês não batizam criança. As igrejas presbiterianas sim batizam crianças. No caso da Maranata, não batizam crianças. Mas aonde diz que pode ser apresentadas crianças no Novo Testamento? Mas Jesus foi apresentado, Jesus cumpriu a lei. Jesus estava na lei e a lei dizia que menina não podia ser apresentada no templo. Era só no caso se nascesse homem, macho, que podia ser apresentado. Batizar para cear. Aonde diz que para cear na igreja tem que ser batizado? Onde diz isso no Novo Testamento, hein, Alexandre Brasil? Rebatizar pessoas de outras denominações. Aonde que a Bíblia autoriza rebatizar pessoas que vieram de outras denominações? Se veio lá da Universal, se veio da Igreja Batista. Eu já vi um irmão que veio da Igreja Batista, ele foi batizado, ele foi rebatizado na Maranata. Mas eu fui batizado na Maranata, mas eu fui batizada porque o meu batismo eu era bebezinha, tinha poucos dias que eu tinha nascido e minha mãe me batizou na igreja Católica Romana. Então, eu já adulta, com 21 anos, eu entendi que eu aceitei a Cristo e aí eu fui batizada, né? Um batismo consciente, né? Aí sim, mas rebatizar um adulto que veio de outra denominação? E onde diz que mulher tem que usar saia ou vestido? Aonde diz, hein, Alexandre Brasil, que mulher tem que usar saia ou vestido? Só saio de saia, sem saia eu não posso sair. Não saio.
tem que sair de saia para fazer caminhada, para ir para academia, tem que sair de saia para ir para praia, para viajar, para pegar avião e tudo mais, né? Onde diz, hein, Alexandre Brasil, no Novo Testamento, essa autorização que a mulher não pode usar calça comprida, não pode usar uma roupa decente, uma bermuda, algo assim, e que o homem não pode também usar barba. Onde diz isso, Alexandre Brasil? Que o homem não pode usar barba. E se usar barba, vai para o banco. Se você que é instrumentista, está tocando e não fez a barba, vai para o banco. Clamou pelo sangue de Jesus. Irmãos, nós temos vídeos sobre tudo isso. Sobre a mulher usar saia, sobre batismo. Nós temos vídeo sobre clamor pelo sangue de Jesus. Depois você pode dar uma olhada também. Por isso que eu não vou ficar falando de todas essas doutrinas inventadas pela seita Maranata. E quimerismo, hein, Amadeu? Aonde que está na Bíblia quimerismo? Aonde que tem isso? Gilson, 4ª medida e 5ª medida, onde tem? Grupo de louvor, tecladista, mulher que não pode tocar bateria. Da onde tiraram isso? Grupo de intercessão, ungido, onde diz, irmãos, 2 Coríntios 1, 21, 22, diz que todos nós somos ungidos em Cristo Jesus. Todos nós somos selados em Cristo Jesus. E dízimo, olha que coisa interessante, né? Aonde diz Alexandre Brasil que todos, para poder ter uma função aí dentro, tem que dar dízimo. Você jamais vai ser levantado para o diaconato, ungido, e muito menos ser pastor se você não é dizimista. Já soube de casos, aqui em Brasília mesmo, do irmão que vendeu a casa dele lá em Sobradinho e deu o dízimo até da casa que ele vendeu. Soube de uma irmã também no Rio de Janeiro que vendeu a casa e deu o dízimo da venda da casa. Onde diz que está escrito, onde está escrito isso no Novo Testamento, hein? Dízimo, irmãos, Pastor Sola escreveu um livro só sobre dízimo. Está no site Celeiros, você pode baixar e ler o livro todinho. Está bem embasado ali. Pagar para trabalhar de graça no Manaim, mulher ser copeira lá dos seminários, né? Jesus vai voltar na 4ª trombeta. Aonde diz que Jesus vai voltar também temos vídeos sobre isso. Sobre o jejum dormindo temos vídeo. Sobre madrugada temos vídeo. Irmãos que saem de casa 6 horas da manhã, pega carro, pega ônibus para ir para a igreja lá, para fazer aquela reza lá escrita num papelzinho. Reza e depois volta para casa ou vai trabalhar direto para o trabalho. Aonde está escrito que você tem que ir para a madrugada? E processar, irmãos, hein? Ah, que coisa boa, hein? Aí a Bíblia autoriza? Será mesmo? Tem certeza que a Bíblia autoriza? Será que lá na 1ª carta aos Coríntios diz que não é para processar, irmãos? Mas vocês processam, irmãos, processam irmãs, donas de casa. Que coisa, mais de 100 irmãos foram processados. Vários processos correm na justiça contra os irmãos, processando irmãos que simplesmente discordam da doutrina da Maranata. E processar irmãos, pode, Alexandre Brasil? Pode, hein, Diniz, pode? Ah, mas eu consultei o senhor, consulta o senhor para processar irmãos? É isso mesmo? Tem certeza que a Bíblia autoriza? Basta fazer ali a bibliomancia, está tudo certo? Fazer propagandas em TV. Casar com alguém, olha, da mesma denominação. Não pode casar com ninguém de fora, não. Tem que casar com alguém dali de dentro, né? Expulsar pastor porque pediu para os jovens dizer eu te amo, Jesus, que foi o caso do pastor Fonseca. Da onde vocês tiraram isso, hein, Gedeuti? Da onde foi que vocês tiraram que um pastor que deu a vida pela instituição, porque simplesmente falou ali para os jovens, numa mensagem, num seminário de jovens, para os jovens declararem seu amor a Jesus, eu te amo, Jesus, como foi o caso do pastor Fonseca, e foi excomungado, foi triturado, foi ali pisoteado numa reunião
aqui em Brasília, que o pastor Sola esteve presente. Então, por isso, talvez tenha sido bastante enfático, continua Alexandre Brasil, nesse sentido aí. Mas que quando se diz que não existe mulheres pastoras, não existem na palavra de Deus. Não existe autorização bíblica para que possa entender que esse tipo de ministério nas mãos das mulheres. Agora, isso está desqualificando as mulheres? Exatamente, de forma alguma. Primeiro ele fala que sim, né? Que exatamente. E depois ele diz que não, de forma alguma. Ele é meio confuso mesmo, né? Isso não diminui em nada as nossas irmãs, de jeito nenhum. Mas nas funções, como também nas funções femininas, que são exclusivas delas, também que os homens não participam de forma alguma. Então isso não diminui de forma nenhuma as irmãs? Será que elas não se sentem diminuídas quando elas não podem usar o púlpito, mas tem que usar um pulpinho, como diz o Gilson, ali na frente, uma mesinha pequenininha, menor do que a mesa maior? A mesa principal de madeira não pode ser usada. Ali só os homens podem ser usados. Tem que usar aquela pequenininha ali na frente. Será que elas não se sentem diminuídas por conta disso? Será que isso não é um tipo de discriminação que vocês estão fazendo aí dentro? Não, aqui não pode usar essa mesa maior, só a mesa pequenininha? Será mesmo? E a nobreza está justamente nisso, das mulheres que servem. A nobreza das mulheres, né, que ficam ali subalternizadas, humilhadas, desprezadas, e muitas delas nem percebem. Sabia disso? Tem muitas mulheres que não têm essa percepção de o quanto elas são subalternizadas, o quanto que elas são humilhadas ali dentro, e elas não têm essa percepção. Elas acham que está tudo bem, que está tudo certo, porque elas já acostumaram com isso. Elas já acostumaram. É que nem eu tenho é que nem você tem um cachorro que ele não pode entrar aqui dentro de casa, ele só fica lá fora. Ele só dorme lá fora, só dorme na varanda. Ele já acostumou a dormir na varanda. Já tá acostumado. Então ele se sente amado assim mesmo. Embora ele só durma na varanda, não pode entrar aqui dentro de casa. É mais ou menos isso, né? Tem mulheres que não percebem isso. A palavra de Deus diz que as mulheres, quando serviam ao Senhor Jesus, serviam com seus bens. Com os bens podem, né? Tem que dar graças a Deus. É ou não é? Elas desprendiam dos valores. Desprender dos valores pode. Tá vendo, mulher? Você que trabalha aí, você que é uma médica, uma juíza, tem um bom salário, um bom cargo no serviço público, aí os seus valores aí pode desprender dos seus valores, que tá tudo certo. Graças a Deus! Viu? Lutavam na época, sabia que as mulheres tinham pouca condição de se manterem materialmente, sempre na dependência de um varão. Sim, as mulheres dependiam totalmente de um varão. Elas dependiam do marido. Assim era na época, elas não sabiam ler nem escrever. Na época do Senhor Jesus. Aliás, as mulheres começaram a ir para a escola. Foi no século XX, viu? Até então as mulheres não eram nem incentivadas a ir para a escola. Foi em 1900 e pouco aí que elas começaram a ir para a escola. Mas haviam mulheres que se dispuseram seus bens a serviço do Senhor Jesus. Graças a Deus! Então as mulheres são exemplo, mas ele fala que são exemplo de servas de Deus, e hoje nós podemos dizer que somos gratos a Deus pelas mulheres que o Senhor tem dado para servi-lo nessa obra. Tem que ser grato mesmo, mas parece que não são tão gratos assim não, de tanto só levam patada aí dentro, só são desprezadas, não podem nem usar o púlpito. Deviam pelo menos reconhecer a grandeza dessas mulheres que carregam o piano aí dentro. Leva vizinho, leva o marido para a igreja, leva os filhos, leva o sobrinho, leva os netos, leva os colegas de trabalho. São elas que fazem girar aí dentro, elas que fazem crescer. Homem não leva filho para a igreja, não leva vizinho, não leva colega de trabalho, não leva praticamente, é muito difícil. São as mulheres que carregam, arrastam gente para a igreja. Eu ouvi um depoimento de uma irmã, está até no canal Maranata Nath, a irmã contando que encheu um ônibus lá em São Bernardo do Campo
de crianças, encheu o ônibus, se responsabilizou por essas crianças e levou para o seminário de crianças lá em São Bernardo. E tem muitas irmãs no Brasil aí que carregam muitas crianças nesses seminários para criança, levam, né, e se responsabilizam, depois entregam nas casas, né? Então, mulher esposa de pastores, senhoras de frente, mulheres professoras. Sim, professores de criança, porque as professoras elas são babá de criança, isso sim. Ficam ali durante o culto, ali sendo babá. Não pode deixar a criança dormir, não pode deixar a criança, né, se mexer no culto. Mulheres que participam de todo o trabalho, ativo da igreja, são servas de Deus e merecem todo o nosso respeito, nossa admiração e, sobretudo, a gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós. Deviam agradecer muito as mulheres, valorizarem muito as mulheres aí dentro, mas não valorizam, né? Gedeuti chama de rolha, ou sua rolha. Quando você disse que a mulher não tem ministério, não tem pastoreio, não tem. Mas isso aí não as coloca em condições inferior nenhuma dos homens. Não, nada a ver, irmão. As mulheres dentro de seitas são sim inferiorizadas. Nenhum dos homens, nenhum de nós, mas com todo o nosso respeito, não tem respeito. Eu nunca vi Alexandre Brasil elogiando a mulher dele. Eu já vi o Amadeu elogiando muitas mulheres, mas nunca vi o Amadeu elogiando a mulher dele. Nunca vi os pastores falando sobre as suas mulheres, dando espaço para elas aí dentro, para elas falarem, para elas se comunicarem. Não vejo. A gente não vê, né? Que nós viemos de uma, somos filhos de uma, nós temos as nossas mães, nossas esposas, nossas filhas, e todas elas merecem todo carinho e respeito. Sim, deveriam ser respeitadas. Mas nós sabemos que está cheio de pastores aí dentro que não falam com esposa, que desprezam a esposa. Se falam, fala gritando. Se falam sempre diminuindo a esposa. Irmãos, pastores ungidos, diáconos, que não conversam com suas filhas, com seus filhos. Nós sabemos de muitos filhos que crescem sem a presença do pai, que crescem, se tornam adultos, casam-se e não são, até hoje, não tem vínculo com o pai, vínculo afetivo com o pai, porque o pai na obra só ficou viajando para lá e para cá, servindo gedeutigueiros, e deixou os filhos crescerem e ficam só com a mãe. E tem mãe até que acaba falecendo. E cadê os filhos? Cadê os filhos? Na hora que o pastor deveria ser pai e mãe desses filhos. Às vezes nem isso. Não é nem pai, muito menos mãe, né? E todas elas merecem nosso carinho e respeito. Deveria mesmo serem muito respeitadas. Mas a orientação aí dentro, sabe o que é? Olha, não converse nada com a esposa, não. Não fale nada com a esposa. Não pode, não. Sabe por quê? Porque ela não faz parte de nada. A mulher não faz parte. Então você... Irmãos, vou contar uma coisa. O Solo, meu marido, quando a gente sai para comprar um carro, olhar... e fica olhando aqui e ali. Eu lembro tão bem que nós levamos as 3 meninas, olhamos o carro, acertamos que seria aquele carro. Ele perguntou para as 3 qual era a cor preferida delas, era prata, preto, marrom, branco. E ali foi acertado que seria tal cor, né? Depois nós mudamos esse carro, não, agora vai ser tal cor, né? E assim foi. O primeiro eu lembro que foi preto, depois foi prata, depois foi marrom, e assim foi indo, né? O Solo, ele dava voz para as filhas, ou seja, deixava dizer, olha, vocês fazem parte da nossa decisão também, vocês fazem parte, né? Mas tem marido aí dentro que não deixa a mulher fazer parte de nada, toma todas as decisões sozinhos, porque ela não faz parte de nada, ela não ganha para isso, então ela não tem que fazer parte de nada, muito menos aí do seu ministério, né? Isso é um absurdo, irmãos. Mas olha só, tem tantos ensinamentos na palavra de Deus que a seita não ensina.
Por que vocês não ensinam, hein? Você está tão preocupado, Alexandre Brasil, com coisas que... Não, aqui nós só ensinamos o que está na palavra, que a Bíblia autoriza. Olha, a palavra de Deus ensina sobre o ósculo santo. Paulo manda saudar com o ósculo santo, o beijo santo, né, entre homens, que se cumprimente com o ósculo santo. Várias vezes ele manda saudar. Ele impõe até, né? Ele usa o verbo imperativo, como se ele estivesse impondo. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Está lá em Romanos 16:16. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam, sim. Todas as igrejas de Cristo, tá vendo? Todas as igrejas de Cristo devem se saudarem como? Com o ósculo santo, beijinho no rosto. Entendeu? 1 Coríntios 16:20. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. 2 Coríntios 13:12. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. 1 Tessalonicenses 5:26. Saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Tá vendo? 1 Pedro 5:14. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. E deixei aqui Lucas por último, quando deveria ser o primeiro, né? Por quê? Porque Cristo, Jesus, chamou a atenção aqui de Simão, falou assim: olha, Simão, eu entrei aqui e você não me saudou com o ósculo santo, mas essa mulher aqui beijou os meus pés. Essa mulher aqui, ó, não tem cessado de beijar-me os pés. Tá vendo? Jesus cobrou isso. Cadê você aí que me beija com o ósculo santo? Ah, mas isso faz parte da cultura. Então, irmãos, mas está escrito aqui no Novo Testamento, nas cartas. Aqui em Coríntios, em Tessalonicenses, não é para ser legalista? Não é para seguir essa ideia do legalismo? Então tinha que, ó, saudar com o ósculo santo, né? Irmãos, vocês já viram alguma viúva lavar os pés dos santos? Já viram? Alguma viúva lavar os pés dos santos? Mas olha lá, o Timóteo está lá. Olha, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, que tenha sido fiel a seu marido, né? Ele falou, ó, faça uma lista de viúvas e seja bem conhecida por suas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleiro, lavar os pés dos santos. Irmãos, vocês já viram alguma viúva lavando os pés dos santos? Já viram alguma viúva fazer isso? Outra coisa bem interessante também que eles falam muito, né, é o respeito com o pastor, com o ungido. Só abrindo aqui um parênteses, irmãos, aonde diz na Bíblia essa figura de ungido? Isso aí é coisa do Antigo Testamento, sendo que no Novo Testamento todos nós somos ungidos em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 1, 21, 22 diz que todos somos ungidos em Cristo Jesus. Chamar o marido de Senhor, olha, deveriam sim ensinar a chamar o marido de Senhor. Está escrito lá em Pedro. Do mesmo modo, mulher, sujeite-se aos seus maridos. Isso aqui é bem pregado, é bem ressaltado, a fim de que alguns deles não obedeçam a palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta, respeitosa de vocês. A beleza de vocês, olha que coisa maravilhosa, não deve estar nos enfeites exteriores. Então a mulher não pode se enfeitar, viu? Ó, não pode usar brinco, assim, ó, que nem eu tô de brinco aqui, ó. Cabelos trançados, como as gregas usavam vários tranças no cabelo, né? Ele falava, ó, não pode usar cabelo trançado, não. Aliás, tem que usar o véu, né? E joias de ouro e roupas finas. Então não pode, tem que usar os trapos aí, viu? Não pode nem joias de ouro, nem nada. Do relógio, nada disso, né? Então, tá vendo? Mostramos tudo aqui no mesmo contexto. Mas às vezes ele ressalta apenas uma coisa. Ressalta apenas, pega apenas uma expressão e ressalta, sendo que está tudo no mesmo contexto. Por que eles não dizem que a mulher não pode usar nada disso, né? O enfeite dela, nada que seja exterior, mas ela tem que ser tudo interior. O enfeite dela é interior, ou seja, ela tem que preservar a vida espiritual dela. Pelo contrário, esteja no seu interior, tá vendo? E não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo,
que é de grande valor para Deus. Então, nada que seja exterior, ela deve ficar aí se enfeitando, se maquiando, usando batom, esmalte, fazendo lipoaspiração, fazendo botox, fazendo harmonização facial, implante de dente. Não pode perder o dente, fica banguela. Né? Fazer sobrancelha, perdeu a sobrancelha, fica sem. Né? Porque nada, não pode ser nada exterior, tem que ser interior, tá vendo? Olha só. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos. Aí eles pegam só essa frasezinha e deixam tudo o resto para trás. Né? Ué, a mulher não pode usar trança no cabelo, não. Nem trança, não pode fazer nada no cabelo. Tem que usar véu, nem rabo de cavalo, nem nada disso, né? Como Sara, que obedecia a Abraão, ele chamava de Senhor. Tá vendo? Tem que chamar de Senhor. A esposa tem que chamar Senhor Luiz Eugênio. Né? A esposa tem que chamar Senhor Alexandre Brasil. A esposa do Amadeu tem que chamar Senhor Amadeu Loureiro. Tá vendo? É assim, por que eles não pregam sobre isso? Tá escrito, ó, deviam pregar sobre isso. Agora vamos aqui à fala do Luiz Eugênio. Ai. Lembram também que na Igreja Cristã Maranata, as mulheres, se você for olhar ao pé da letra, isso aqui tudo é ao pé da letra que eu mostrei para vocês. Por que não vê ao pé da letra tudo isso aqui? Por que não se beija com o ósculo santo, que nem falei? Ué, tá escrito lá. Tem 6 passagens para se beijar com o ósculo santo. Se cumprimentar com o ósculo santo. Lembro também que na Igreja Cristã Maranata, as mulheres, se for olhar ao pé da letra, elas têm mais atividades que os homens. Atividade. Eu estou cansado, chefe. Irmãos, a mulher tem atividades em todo lugar, em casa, muito mais do que os homens. Muito mais. E elas, às vezes, ainda trabalham fora. Elas têm mais atividade que os homens. Elas são professoras, são irmãs que socorrem as famílias, que visitam, socorrem materialmente. São irmãs que estão entregando dons espirituais no culto profético. Veja a participação das mulheres. Irmãos, as mulheres carregam o piano aí dentro. Eu estou cansado, chefe. São as mulheres que carregam tudo aí dentro. E o homem só aparece para mandar sobre elas. Para prevalecer sobre elas. Tem um dia de culto só para elas. Quarta-feira, elas dirigem o culto. E eles tiram todos os varões ali. Não, você pode fazer outra reunião, pode ir para outra salinha, pode fazer... Deixa só as irmãs ali. E elas jamais podem pregar num culto público, no domingo à noite, jamais. Nem usar o púlpito elas podem, né? Então você vai vendo a sequência do trabalho da igreja, como que as mulheres, na verdade, elas têm mais atividade que os homens nas igrejas. Para ter atividade, tem mesmo. Lavar banheiro, pano de chão, cozinhar nesses manaíns, carregar esses panelão, fazer, né, comida aí, servir os pastores na mesa, né? Leva sobremesa para os pastores, leva pudim ali para os pastores, né? Refrigerante, suco de fruta, salada de fruta, né? Trabalho não falta para mulher na igreja, mas não falta mesmo. Para trabalhar, para ralar, ele é com a mulherada mesmo. Mas na hora de mandar, é os homens, né? É interessante o Natan contando, até num vídeo, que quando eu conversei com ele, desse último vídeo, Natan, e ele falando assim, que ele pegou no arranjo de flores, no vaso de flores, e a irmã viu que ele estava mexendo no vaso de flores. Aí a irmã viu, teve que falar com o diácono que ele estava mexendo, o diácono que foi lá falar com ele, para ele não mexer no vaso de flores. Ela não podia falar diretamente. Olha, quem pode mexer no arranjo são as irmãs, viu? Mas mesmo ele sendo um jovem na época, ele um jovem e uma irmã já casada, não poderia ir, bem mais velha, tinha idade para ser mãe dele, né, bem mais velha do que ele, não poderia conversar com ele, teve que chamar um diácono para ir lá, falar para ele não tocar, não mexer no vaso de flores. Agora vem o Amadeu, olha só o Amadeu. A pérola do Amadeu. Olha o que ele diz, só lembrando aqui no finalzinho, que alguns defensores de pastoras, ele ri ainda, não é defensora de pastoras, Amadeu, é ministério feminino.
hoje se baseia nas pastoras do Velho Testamento. Não, nada a ver, irmão. Jamais, Amadeu. Eu não sei de onde, não sei de onde você tirou isso. Isso não é nem argumento, Amadeu. Só que tem uma diferença lá, elas eram pastoras de ovelhas. Ovelhas. Não era no sentido de pastor de ovelhas, homens, como no Novo Testamento. Não dá para misturar as duas coisas, só lembrando. Que coisa, Amadeu. Olha, eu fiquei assim... Amadeu, eu tenho muitos artigos, muitos argumentos. Depois, se você quiser, eu mando para você. E nenhum fala sobre pastoras do Velho Testamento que eram pastoras de ovelha. Isso não é argumento. Mas é bem interessante, só voltando aqui, deixa eu ver se eu pulei algumas coisas. Acho que eu pulei isso aqui, olha. Que a Maranata não ensina orar com as mãos levantadas. Por que a Maranata não ensina isso? Está lá 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, ó, diz aqui, ó, os homens, tá vendo? Então, se a gente for olhar ao pé da letra, sermos legalistas, então quem deve orar são os homens. E só eles que têm essa autorização de levantar as mãos. Sabe, levantar as mãos assim na hora de orar? Só eles têm, né? Só eles têm essa autorização de levantar as mãos santas na hora de orar. Eu não estou falando de imposição de mãos, não. Estou falando aqui de oração. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas sem ira e sem discussões. Então as mulheres não podem levantar as mãos santas. Como que faz, hein? Tem tantas mulheres, né? Assembleias de Deus aí, tantas outras denominações, que as mulheres levantam as suas mãos para orarem. Então não pode, só os homens que podem. Tá vendo? Irmãos, então são muitas coisas que a gente vê que a Maranata é de uma incoerência, só para mostrar a incoerência aqui do Alexandre Brasil, né? O Alexandre Brasil, então, ele é cheio de incoerências, né? Assim como a seita Maranata, né? Que ensina muitas coisas que não está na Bíblia, e o que está na Bíblia ela não ensina. Está vendo, irmãos? Isso se chama incoerência, inconsistências com a palavra de Deus. E, de fato, a seita Maranata, ela é inconsistente e ela é uma seita que realmente ela discrimina as mulheres, ela faz essa diferença entre homens e mulheres. E tem, eu até não coloquei aqui, mas tem um princípio de Deus que está registrado lá em Gálatas 3:28, que diz assim, olha, não há agora nem escravo nem livre, não há nem judeu nem grego, nem homens e nem mulheres. Amém, irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus.